Opa, então, nesse vídeo, questão 6 da prova CFOP MBA de 2017. Bora lá. Quanto aos elementos linguísticos que estruturam as informações veiculadas no texto, está correto o que se afirma em. Então aqui ela traz cinco alternativas que diz para você dizer quais estão corretas e depois marcar ali entre as que estão corretas. No gabarito, a gente já sabe que é a letra B, ou o número 2 ali. 2, 3 e 4 que estão corretas. Mas bora entender por que elas estão corretas e por que as outras duas, a 1 e a 5, estão erradas. A primeira diz o seguinte: os termos uma busca incessante e a mercadoria exercem a mesma função sintática, já que complementam o sentido de uma forma verbal. Bora subir lá no texto para a gente ver, ó, na linha 2 e na linha 11, para a gente ver qual é essa função sintática. A gente sabe que função sintática ela é definida em três termos, né? Nós temos os termos essenciais, que são o sujeito e o predicado, são termos que não podem de maneira nenhuma, teoricamente, sair do texto, porque senão perde o sentido, né? E isso é a sintática. Nós temos também os termos integrantes, que são aquelas concordâncias verbais, concordâncias nominais, para concordar, né, para novamente fazer sentido, porém elas podem ser removidas também, tá? Não é necessariamente obrigatório remover, mas elas podem. E depois nós temos os termos acessórios, que são aqueles utilizados para às vezes dar uma ênfase, dar uma intensidade, enfim. Então bora ver qual é o sentido dessas daqui. Na linha 2 nós temos ocorre uma busca, opa, marquei aqui errado. Ocorre uma busca incessante. Uma busca incessante, nesse caso aqui, é uma concordância verbal. Então ele é um termo integrante, tá, do verbo ocorre. Beleza? Já na linha 11, nós temos aqui, ó, a mercadoria. Nessa sociedade, a mercadoria. Então, sociedade é o sujeito, enquanto que a mercadoria é o verbo. Perdão, o predicado. Sendo que a mercadoria ela é essencial para o predicado. Diferente aqui da uma busca incessante, de que ela é essencial para o verbo. Então é concordância verbal. E aqui é um predicado, tá? Então são regências. Perdão, regência não, regência é a próxima alternativa, mas são a função sintática de termos diferentes. A primeira é termo integrante, enquanto que a outra é um termo essencial. Por isso que a 1 está incorreta. 2. O conector e estabelece com a oração a que se liga uma relação igual a que indica mais também na linha 45 no contexto em que está inserido. Então bora na linha 12, na linha 45, para a gente ver se o e o mais também eles são iguais. Perdão. Linha 12, como centro das práticas cotidianas e de outro uma constante orientação. Ok, então a gente tem aqui uma junção, né? A gente tem aqui uma soma de duas orações em que bora ler aqui, ó. Nessa sociedade há a mercadoria. Opa, botei a linha toda torta aqui. Tô fazendo com o dedo, então perdão aí. Há a mercadoria como centro das práticas cotidianas e é como se a gente estivesse repetindo como aqui, como uma constante orientação. Então esse i aqui, ele tá somando os resultados, por assim dizer, da oração. Já o mais também na linha 45, bora ver aqui, ó. O consumo não é entendido somente como uma maneira de chamar a atenção, mas também como um meio de fuga de uma vida estressante. Perceba que aqui ele até repete o como, tá? Como e como, tá? Os dois comos estão até um em cima do outro aqui, ó. Como, tá? Então, eles fazem a mesma função aqui.
o e lá na linha 12 e o mais também aqui na linha 45. Então a 2 está correta. 3. A forma verbal transformou-se apresenta-se com a regência diferente da revelada por define-se, embora ambas estejam flexionadas na mesma voz. Então, forma verbal da regência, na regência nós temos a forma verbal e a forma nominal. O que o texto está dizendo, o que essa 3 está dizendo, é que transformou-se tá numa regência diferente da regência de define-se, tá? Então bora lá no texto, linha 16 e linha 18. Linha 16. Segundo Bauman, o consumo transformou-se na moral do mundo contemporâneo. Então percebam que esse transformou-se é a regência na forma verbal. A regência verbal, porque ele não tem nenhum verbo antes dele, e ele, sem esse verbo, ele não tem, ele, como é que eu posso dizer? Ele não tem uma regência verbal diferente, tá? Então ele tá na regência verbal, ele tá concordando aqui, girando a oração em torno dele, tá? Já na linha 16, ou 18, perdão, nós temos aqui, ó, assim, a maneira como vivemos define-se pela forma como consumimos. Então aqui nós temos uma diferença, tá? O define-se aqui, ele está se referindo à maneira como vivemos, tá? Então ele é uma regência nominal. Ele está concordando com todo esse nome aí, com a maneira como vivemos, tá? Então ela é diferente, e por ser diferente, a questão 3 aqui ela fala, né, que apresenta-se com a regência diferente, então ela está correta, a 3. Opa, marquei sem o lápis aqui. A 3. 4. As expressões por estratégias de marketing agressivas e pelos mais próximos e queridos funcionam como agentes das ações, acho que era como, né? Ou com agentes das ações expressas por somos bombardeados por estratégias de marketing agressivas, ok? E por ser cuidado pelos mais próximos e queridos, agentes da ação, tá? Eles são exatamente os agentes das ações, tá? Quando a gente pergunta para esses verbos aqui, né? O bombardeados, somos bombardeados como? Ou pelo que? Por estratégias de marketing agressiva. E no outro, ser cuidado. Ser cuidado tem a ação, né, o agente da ação pelos mais próximos e queridos. Então, agente da ação é aquele que está fazendo a ação. Nós somos cuidados pelos mais próximos e queridos. E nós somos bombardeados por estratégias de marketing agressivas. Então 4 está correta. 5. A partícula se em paga-se e em pode se tornar é um pronome apassivador, pois os verbos pagar e tomar se encontram na passiva analítica. Bora lá. Passiva, a forma passiva geralmente é aquela que você encontra o sujeito depois do verbo, tá? Por exemplo, vende-se esta casa. Ou seja, essa casa está sendo vendida. A forma passiva, ela aparece o esta casa depois do verbo. Então bora ver na linha 27 e na linha 28 se eles estão na forma passiva, ó. Linha 27. Ocorre que em uma sociedade consumista paga-se um alto preço. Então esse paga-se realmente está na forma passiva, tá? Porque ele paga-se um alto preço. Ninguém pode se tornar sujeito
aqui já não tá na forma passiva, tá? Porque esse pode se tornar, o tornar, ele se refere ao ninguém. Deixa eu voltar tudo aqui porque ficou meio cheio de informação na tela. Ele se refere ao ninguém, tá? Ninguém pode se tornar sujeito. Então não tá na forma passiva, tá? Acaba que opa, passei demais aqui. A 5 ela está incorreta exatamente por conta disso, que o tornar não tá na forma passiva, beleza? Então a alternativa correta é a B, ou número 2 aqui, que diz que a alternativa 2, 3 e 4 estão corretas, beleza? É isso, esse foi o vídeo. Próximo vídeo, questão número 7 dessa prova. Então se inscreve aí no canal para você não perder essas questões, beleza? É isso e até o próximo vídeo.